Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um Link Podcast. Eu espero que vocês estejam sendo muito abençoados nesse bate-papo. É um rolê muito tranquilo, a ideia é que seja um bate-papo mesmo, freestyle, né? E que o Espírito Santo fale aqui no nosso bate-papo. E eu espero que você esteja gostando. Se você não assistiu ainda nenhum podcast, é o seu primeiro, volta aí algumas semanas, a gente tem postado todas as semanas, episódios diferentes. Já tiveram muitos assuntos muito interessantes, como autoimagem, profundidade, bate-papo nada a ver eu e Renan, só sobre a vida mesmo. Então vai lá, entra, assiste, comenta, curte, tá sendo muito interessante e é uma forma diferente da gente compartilhar a palavra de Deus. É uma forma descontraída, é uma forma gostosa, mas eu tenho certeza que tem muita pérola, tem muita preciosidade saindo dessas conversas. E hoje, eu tenho certeza que vai sair muita pérola, vai sair muita coisa boa, porque eu tenho uma pessoa muito, mas muito especial aqui comigo, que é a minha irmã Lorena Ledo. Palminhas pra ela. Bem-vinda, Ló. Obrigada, Uma alegria Vitor. grande. Muito feliz de estar aqui, de verdade. Também. Seja bem-vinda aí ao podcast. A Ló integrou agora, né, há pouco tempo, os coach de Link, né? E não foi porque ela casou com o Renan, mas porque ela tem um chamado da parte de Deus. Ela sabe disso, né? Para quem acompanha a gente sabe que a nossa família tem um chamado pastoral, né? E todo mundo acaba tentando fugir de alguma forma e não... Eu tentei. Ela tentou... Gente, eu vou começar contando logo um pouco de história aqui para vocês, e aí eu vou deixar ela se apresentar, mas quando a Lorena começou a andar comigo, e porque assim, a gente cresceu na nossa infância, a gente não teve muito relacionamento, foi meio distante. Ela morava com a mãe dela, eu morava com os meus pais, e aí a gente não teve muita proximidade. Quando a gente já estava mais velho, no começo da Link, que a gente começou a se relacionar. Rolou um grande perdão e tal, e a gente entendeu de Deus que a gente precisava estar perto, que a gente precisava se conhecer. E a Lorena começou a ir lá para casa, né? Aí eu comecei a chamar ela para assistir filme lá em casa. Ela gosta muito de ver filme. Era uma casinha, eu tenho certeza. Olha, não era uma casinha minha, né? Mas era uma casinha de Deus, com certeza. E assim, eu descobri que ela era meio comilona, então eu chamava ela pra comer. Rolava um negócio de uma pizza, um negócio de um hambúrguer, né? Apesar dela ser magra, esbelta e linda, ela é um pouco comilona, eu vou expor ela aqui, né? Então, se depois você for abençoado e quiser mandar uma pizza lá pra casa dela, fica à vontade. É verdade, gente. Mas pode mandar. eu comecei a chamar ela pra assistir filme lá em casa, né? A Maíra começou a se aproximar dela, minha esposa, e aí a gente começou a criar esse relacionamento. Mas no meio do caminho, gente, ela sumiu. No meio do caminho ela sumiu, não foi, Ló? Verdade. Enfim, eu vou parar por aqui o testemunho, eu vou deixar ela contar um pouco, porque senão eu vou falando muito e tal, e eu quero que ela se apresente também para vocês, e a gente volta para finalmente desse testemunho, ela pode continuar também o testemunho. Conta um pouco aí, Ló, fala sobre você, te apresenta pro pessoal e vamos seguir nesse testemunho aqui. Oi, gente, tudo bem? Como o Vitor falou, eu sou a Lorena, caso vocês não me conheçam. Caso vocês tenham dúvida, se vocês já vieram por aqui, eu sou a pessoa que fica lá no café. Olha, você pode não me conhecer, mas provavelmente eu te conheço, porque eu sou uma pessoa muito observadora, eu sei cada uma das pessoas que entra nessa igreja, tá? Inclusive, quando eu quero saber quem chegou, quem saiu, eu chego com a Lorena e pergunto: quem era a pessoa de cabelo vermelho, assim, ela... É o fulano de tal, ele é casado com Beltrana, ele mora no céu, ela sabe a ficha toda. Gente, eu juro que eu não sou fifi, é só... Não, só um pouquinho. Besteira, é uma característica, entendeu? Observadora, vamos dizer assim. Prefiro chamar assim. Enfim, como o Vi falou, a gente começou a se aproximar e tal, e... eu parei de ir na Link, foi tudo ao mesmo tempo, assim, a gente começou a se relacionar, começou a ter esses momentos de assistir filme, nananã, e por uma coisa muito doida, assim, pra uma outra história, realmente, eu comecei a ir na Link, só que eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, muito difícil, eu tava totalmente perdida, e eu ficava numa grande pauta de qual é meu propósito. Eu, inclusive, já cheguei a falar com o Vitor sobre isso, eu ficava, mas eu não consigo achar que eu tenho um propósito, não sei o que, enfim. Muito perdida, muito doida, o cão pintando e bordando comigo, essa era a verdade, na minha mente, botando um monte de mentira mesmo. E é muito engraçado, porque ele falou assim pra mim, ele falou: eu tenho certeza que se tu parar de ir, eles vão parar de falar contigo.
E eu fiquei, tipo assim... E é muito engraçado, né? Que a gente passa um tempão tentando ouvir a voz de Deus, mas a voz de Satanás, a gente, ó... Rapidola, a gente ouve, nem sabe que tá ouvindo, né? Exatamente. E a gente ouve, assim, facilmente. E aí, por isso eu parei de ir. Eu fiquei, não é pra mim isso, não sei o quê. E era totalmente. Depois Deus falou comigo. E por causa de uma viagem pro Nova Geração, eu me converti. E contando um pouco da minha história, eu me converti em 2018. Comecei esse processo... Mas peraí, o mais doido dessa história, só te cortando rapidola, que eu sei que tu vai embora no teu testemunho, mas o mais doido dessa história foi que quando ela assumiu lá de casa, e quando ela parou de ir na Link, e ela assumiu, o nosso avô, que mora em São Paulo, do nada, gente, esse nosso avô, tipo assim, ele nunca me ligou, ele mora fora de Belém há muitos anos, ele liga, eu acho que no dia do aniversário, Natal, muito raro. Que no caso é a vovó, né? Que é a vovó que liga, ele é chorão pra caramba, fala com o teu neto, aí ele, meu filho, ele começa a chorar de lá e ele já não consegue falar mais nada, e aí ele já passa de novo o telefone. Então assim, a gente passou uma vida conversando com o nosso avô assim, oi vô, tudo bem? Ele começa a chorar e ele desliga. Selado. Mas, do nada, o nosso avô liga pra Lorena e pergunta, Lorena, eu soube que tu estavas indo na igreja do teu irmão, o que aconteceu? Tu não estás mais indo. Ele tinha vindo aqui um pouquinho antes, ele falou, tu precisas ir lá, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, eu já fui, vô, mas não sei. Ele falou, filha, você precisa. E desde aquela época ele ficava me falando, você precisa. E tipo assim, o nosso avô não é nem evangélico. Não, ele até aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus nessa vinda dele, inclusive, não foi? Foi, nós ficamos super felizes, assim, realmente é um milagre, Deus é muito bom. E ele me ligou pra me cobrar isso. Tipo assim, tu estás indo? Aí eu falei, não. Então tu tens que ir. Tipo, aí do nada, assim, né? Do nada, eu tava no trabalho. Gente, eu achei que alguém tinha morrido. De verdade. O vovô nunca liga, ele liga do nada. Eu fiquei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu saí assim, olha, da sala. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu desliguei o telefone, eu fiquei... Não, gente, peraí. Nessa época eu não acreditava que o Espírito Santo estava falando comigo, alguma coisa assim. Eu achei, o universo está conspirando para eu ir para a Link. Aí eu fiquei... uma energia me empurrando. Alguma coisa, assim, tem alguém falando comigo. Sim. Aí eu fiquei, não, gente, eu preciso ir. Não é possível, isso não é coincidência. Eu nunca acreditei em coincidência. Sim. E aí foi quando eu te mandei uma mensagem, foi na mesma época do Prumo Divino, que o pastor Cello tava aqui, nosso queridíssimo pastor Cello, amado pastor Cello. Muita saudade dele. E era um evento, eu nem sabia, eu só fui, o Vitor falou, só vem, eu falei, tá bom, então eu vou. Enfim, apareci lá e, gente, nunca mais consegui sair, foi isso. Basicamente isso, né? O pastor Cello liberou uma palavra na minha vida e é muito engraçado, assim, porque desde que eu entrei na igreja, Deus sempre me falou de liderança. E ao contrário de algumas pessoas, isso não me aproximava, isso me assustava. Não era algo que eu queria. Naquela época, pra mim, era impossível. Eu realmente não tinha essa capacidade, eu não sabia liderar, eu não sabia falar em público, eu não sabia falar com as pessoas, eu não sabia me relacionar, não sabia fazer nada, gente. Então, tipo assim, pra eu ser uma líder, alguma coisa assim, era um negócio muito longe, isso me assustava muito, mas ao mesmo tempo me confrontava, porque eu era uma pessoa que nunca tive um propósito, nunca tive nada na minha vida, sabe? Eu nunca consegui encontrar o que realmente... O que eu vim fazer aqui? Isso realmente faz sentido, né? Tipo assim. E aí, pela primeira vez, eu encontrei isso. E isso me deixou, assim, naquela dúvida, sabe? Naquela cuira. Sim. Deus, como é que tu vai fazer? Então, olha, tu pode fazer, mas eu só quero saber como é que vai ser, porque vai ser difícil. E, enfim, acabou que aconteceu. E eu me converti em 2018 nessa viagem. E o processo foi muito intenso. E, gente, uma coisa boa de ser uma pessoa muito racional é que quando tu toma uma decisão, tu toma uma decisão. Não é um negócio assim, não é mais ou menos. E eu tomei essa decisão, eu realmente fiquei aqui na Link, eu comecei a me aproximar de todo mundo, comecei a viver muitos processos com Deus, assim, muitos mesmo, de uma forma muito intensa. Então, em pouco tempo, tem 3 anos, né? 3 anos? Tem 3 anos e, enfim, eu me casei, coisa que as pessoas geralmente demoram um pouco, né, pra conhecer alguém e tal. Eu me casei agora no começo desse ano e agora eu sou coach de Link lá da 9 de janeiro, amada 9 de janeiro também. E também tô no Ministério Infantil.
e que eu amo desde de sempre. O Vitor sabe, era meu sonho estar nesse ministério e eu sou muito feliz lá. E também tô sempre no café, de lá que vocês me conhecem, eu tenho certeza. Inclusive, se vocês ainda não tomaram café, tomem café, porque o café é muito bom, tem até copinho personalizado, muito legal. E, gente, a unha é viciante, de verdade. Essa unha tem me perseguido mesmo. E eu tenho tentado fazer dieta, enfim, eu chego aqui, eu saio correndo já de lá da frente, pra eu não comer essa unha, pra eu tentar manter o meu foco fitness, né? Agora imagina eu como fico. O negócio lá na minha frente, disponível, sabe? É difícil, gente. Gente, se vocês estão assistindo pela primeira vez esse podcast, ainda não se inscreveu no canal, te inscreve, tá bom? Entra aí, te inscreve, ativa o sininho para te lembrar todas as vezes que sair conteúdo novo. Hoje o papo é sobre, sempre tem um tema que a gente coloca, né? A Lorena já compartilhou um pouquinho da história dela. Vamos entrar agora no assunto, e hoje o assunto é um assunto meio denso, né? Um assunto meio... né? Vamos tentar aqui destrinchar um pouco isso, nós vamos falar sobre justiça própria, né? Eita. Justiça própria. Né? E o que é essa tal dessa justiça própria, gente? Olha, a justiça própria eu vejo ela muito como o oposto da graça de Deus. Né? A graça de Deus é Deus dizendo, olha, você não é capaz, você não pode sozinho, você não consegue se salvar, você não consegue operar sozinho. E a justiça própria é o contrário, é dizer, eu consigo. Né? Eu sou bom bastante, eu sou justo. Né? Eu sou justão. Né? E tipo assim, e eu sei que ninguém sai por aí com uma placa no peito anotada, eu sou justo, eu sou bom, nem nada disso, mas existe muito a falsa humildade. Né? A falsa humildade é eu chegar com todo mundo assim, juntar umas 20 pessoas e falar, gente, olhem como eu sou humilde. Né? Olha só, eu sou tão humilde que olha só o que eu faço. Né? É eu querer receber aplausos pela minha humildade. É a falsa humildade, né? E como isso acontece muitas vezes. Né? E essa justiça própria, ela nos leva a ter um nível de cobrança muito grande. Um nível de cobrança com as pessoas, um nível de cobrança consigo mesmo. E quando eu tenho essa justiça própria, muitas vezes eu me cobro tanto que isso gera um peso muito grande. Né? Uma das coisas que eu amo da graça de Deus é eu poder pegar aquele peso de responsabilidade da vida, porque a vida carrega responsabilidade, né? É aquele fardo que Jesus fala, é aquele jugo que Jesus menciona, né? E eu pegar esse fardo e eu falar, Jesus, toma esse fardo. Né? Eu não consigo sozinho, eu não sei sozinho, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir alcançar nada. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu não sou bom bastante, me ajuda. Por outro lado, a justiça própria é eu tentar com os meus braços essas coisas. Né? E quantas pessoas carregam esse peso gigantesco, né? Porque vivem em justiça própria. Né? Muitas pessoas que têm aquela síndrome de perfeição. Né? É aquela síndrome de cara, eu sou perfeito e por isso as pessoas ao meu redor têm que ser perfeitas. E quando alguém erra, né, comigo, eu já taco 30 pedras naquela pessoa porque ela não pode errar. Eu diria que quase todo mundo sofre com isso. Sim. E é isso que tu falaste, ninguém sai com uma placa dizendo, olha, eu sou justão, nananã, olha só como eu sou. Mas muita gente sofre com isso. Tanto que a gente vê as consequências disso nessa geração. Principalmente na minha geração, e a tua também pegou Sim. muito disso, de ser perfeito, de trabalhar demais, de ser melhor que os outros, de, assim, dar tudo de si, ser workaholic, Sim. carregar essa placa. E tudo isso é consequência disso, porque tu não pode, quando tu carrega isso, tu automaticamente tá dizendo, eu não erro, eu sou perfeito, Sim. olha aqui, eu E só hoje faço tem essa geração que é dos bom. politicamente corretos, né, que a galera tem falado muito, que na grande maioria há uma grande hipocrisia, né? Tipo assim, diante dos outros, não, isso, não sei o que, e aquilo, mas por trás, né, e aquilo que Jesus mesmo falou, que quando ele combateu os fariseus, e ele chamava de sepulcros caiados, né? Eram aquelas pessoas que por fora aparentavam uma justiça. Por fora elas estavam sempre muito bonitas, arrumadas, né? Mas dentro estavam podres. Né? E muitas vezes isso acontece, da gente estar por fora aparentando algo, né? de justo, de bom, mas por dentro
tá podre, por dentro tá... Isso, e inclusive a gente tem que ter muito cuidado, porque um grande problema de hoje é porque as pessoas carregam muitas bandeiras, né? Sim. E isso é uma coisa muito perigosa mesmo. Eu realmente acredito que a única bandeira que a gente pode carregar é a de Cristo, porque quando a gente carrega essas outras bandeiras, tu criando uma lista, né? Sim. Ah, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Mas no real, as pessoas não vivem isso. E esse é o grande problema, e é por isso que hoje as pessoas são muito hipócritas. E eu queria já deixar bem claro aqui que eu falo isso com muito amor, porque eu não escolhi esse tema porque eu venci isso, eu escolhi esse tema porque eu luto contra isso. Todos os dias da minha vida, assim. É uma grande luta. E é o que eu falo pra vocês. A maioria dos cristãos vivem isso. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente vai entender que isso é um problema de paternidade também. Sim. Eu não quero entrar muito nesse assunto, falando de uma forma bem superficial. Isso vem de um problema de paternidade. E isso é a coisa que Satanás mais ataca o mundo, assim. Então... todo mundo carrega isso, quase todo mundo carrega isso. Então, eu acredito que a gente precisa mesmo falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho mais desse tema, mas a gente precisa saber que tipo, nós dois aqui, nós estamos falando isso aqui, nós não somos perfeitos também, a gente erra, a gente luta contra isso também, e eu, assim, recentemente, isso é uma das coisas que Deus mais tem falado comigo, assim, tipo, Lorena, larga essa bandeira, mano, larga isso, sabe, me dá esse controle também, sabe? Me devolve, isso aqui é meu, isso é meu, não teu. É engraçado, eu fui criado numa família muito... A minha família era uma família de empresários, né? Minha mãe era empresária, meu pai idem. E assim, a gente carregava muito essa cultura em casa de, cara, não poder errar. De ter que ser perfeito, de ter que ser muito bom em tudo que faz, né? E tal. E isso para mim foi algo que eu não percebi, eu fui perceber há pouco tempo atrás, que eu carregava isso também, e que isso gerava um fardo muito pesado na minha costa. Porque, cara, se as coisas não fossem do jeito que eu planejava, do jeito que eu queria, ou se elas não fossem exatamente perfeitas, eu ficava muito, mas muito frustrado. Muito frustrado, sabe? E aquilo também gerava para mim um nervosismo. Eu lembro no começo da Link, gente, eu não tô falando de muito tempo. Tô falando dos cultos no hotel. Para mim era muito difícil fazer aqueles cultos, porque era tudo muito novo e eu achava que tinha que ser tudo muito perfeito e assim, amém, a excelência, e quem anda comigo sabe, eu falo muito de excelência, mas essa excelência, ela tem que ser buscada por nós, mas ela não pode se tornar um perfeccionismo. Perfeito. Né? E é diferente, são coisas diferentes. A excelência é eu querer fazer algo muito bem feito, o perfeccionismo é eu não aceitar errar ou falhar. Né? Então, eu busco hoje fazer as coisas com excelência, mas se não for excelente, se não for perfeito, tudo bem. Eu não vou ficar com aquele negócio me martirizando, morrendo porque não foi daquele jeito. Até porque isso é um grande engano. A gente querer fazer tudo perfeitamente é um grande engano, porque as coisas não vão sair perfeitas. Vão haver as coisas no meio do caminho que vão sair do nosso controle. Né? E eu entendi, e como você falou, né, muitas vezes é um problema de paternidade. Né, é um problema de orfandade. Quando a gente carrega essa orfandade, esse buraco no nosso coração, a gente quer ser aceito, a gente tem uma necessidade de ser aceito. E por essa necessidade de ser aceito, a gente quer que as pessoas nos aceitem, nos aplaudam, a gente quer que as pessoas falem, olha, parabéns, foi muito bom o que você fez. Tu é bom mesmo, cara. Né? E tipo assim, quando tu te liberta disso, é tão gostoso, porque, tipo assim, se alguém chega com você e fala, pô, foi muito bom o que você fez, ok, mas se ninguém falar também, ok, eu não fiz isso para ser aplaudido, para ser visto, mas eu tô fazendo isso porque eu sou amado, porque eu sou escolhido de Deus, porque eu sou filho, e eu entendi um propósito. E eu não faço, né, mais para ser reconhecido nem nada disso. E é muito doido, porque essa justiça própria, ela é justamente a gente achar que a gente é capaz, que a gente é bom pra caramba, né? E no final a gente quer algum tipo de recompensa, a gente quer algum tipo de aplauso, né? Então é muito interessante isso. E só... Sim. Uma coisa que é muito interessante também, porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre sofri muito com rejeição. Então, tipo assim, meio que isso virou minha identidade depois de um tempo, né? Eu fui muito rejeitada. Enfim, aquela história de sempre. E aí,
E isso gera na gente também isso de querer ser bom. Tipo assim, às vezes tu passou a tua vida inteira sendo um nada ou, tipo, não sendo bom o suficiente que tu precisa provar pra alguém que tu és bom. E tu passa tanto tempo fora do controle que quando tu pega, tu não quer largar. Tu não quer largar, o controle agora é teu, sabe? E tu foi rejeitado, mas agora é uma escolha tua. Se tu quiser, tu pode até rejeitar as pessoas. Verdade. Inclusive, tu pode falar pra elas, não, é tu que não é bom o suficiente, não sou eu. E isso soa assim, com uma forma muito superior, e pode até soar de uma forma muito horrível pra quem tá ouvindo. Mas eu sei que isso passa na cabeça de muitas pessoas, inclusive já passou pela minha. Uhum. Legal. Eu anotei aqui Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 12, que diz assim: como está escrito, não há um justo, um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Né? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Né? Romanos capítulo 3, para quem tem problema de justiça própria, leia. Você vai pegar uma pisa, porque Romanos 3 vai justamente dizer, cara, nós seres humanos não temos nada. E é interessante porque muitas pessoas se convertem e encontram no evangelho um lugar para se achar justo pelas suas obras. Né? De achar que pelo muito fazer eu vou receber, né? Pelo muito fazer eu vou ser recompensado. Né? E aí a Bíblia vem, Paulo vem no capítulo 3 de Romanos, falando justamente isso, olha, não tem nenhum justo, né? Nenhum sequer, e a gente precisa entender que o padrão de justiça de Deus é um padrão muito alto. O padrão de justiça de Deus não é o nosso padrão de justiça. Do tipo assim, vamos pedir uma pizza, aí a gente vai rachar a pizza, metade da pizza é minha, metade é tua. Né? Esse é o meu padrão de justiça. Mas o padrão de justiça de Deus não é o padrão de justiça do homem. Tipo assim, metá, isso é o meu padrão de justiça. O padrão de justiça de Deus é muito mais elevado do que o nosso. E por isso muita gente não entende isso. Porque Deus, ele é totalmente santo. Deus, ele não tem no seu caráter nenhum erro, nenhuma falha. Então, pra gente ser justo por obras, pelo fazer, a gente teria que ser perfeito, o que é impossível. E é por isso que Paulo diz, cara, não tem um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram, todos falharam, né? E muitas pessoas acham que por serem boas elas vão herdar a vida eterna, por serem boas elas vão receber galardão, ou vão receber isso, ou vão receber aquilo de Deus, recompensa, né? Elas pensam, eu não roubo, eu não mato, eu sou um cara legal, né? Então eu não preciso de Jesus porque eu sou um cara legal. E o meu maior medo não é dos grandes pecadores, porque eu sei que os grandes pecadores eles têm uma propensão muito maior a se converter a Cristo. O meu grande medo é do cara legal, porque o cara legal ele olha e fala, eu não preciso de Jesus, porque eu já sou bom. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de alguém perfeito como Cristo, porque eu já sou perfeito, ou pelo menos ele se acha perfeito. Né? Então, essas pessoas que carregam justiça própria, para elas é muito difícil elas entenderem a graça de Deus, e para elas é muito difícil elas se arrependerem, porque elas acham que elas não têm do que se arrepender. Elas acham que elas não têm, sabe, erro, e elas não conseguem enxergar. E muitas vezes não é algo que é voluntário. Pelo contrário, é algo totalmente involuntário, é algo que a pessoa realmente ela não enxerga, é um ponto cego. Por isso que eu falei aquele negócio no começo, de que isso é uma coisa que... Isso é só uma consequência dos nossos traumas. Sim. E a gente sempre tem que parar e pensar, cara, por que o diabo, ele ataca tanto essa história da paternidade? Por quê? Quais são as consequências disso? E se a gente for ver, por exemplo, por isso ele ataca famílias, né? Isso. E quando tu for ver as consequências disso, tu vai ver que, tipo assim, é como se... uma frase muito ruim, mas, tipo assim, é como se ele tivesse conseguindo... E é o que ele quer mesmo, nos afastar de Deus. Sim. E se a gente for ver assim nas grandes cidades, por exemplo, que isso reina lá totalmente, a gente vai ver que as pessoas já não têm mais tempo para Deus, que elas já são boas demais por uma religião, elas já são inteligentes demais para conhecer Deus. Elas já ganham bem demais. Exatamente. Já tem uma carreira. Deus é para quem precisa, né? Não é, eu não preciso. E a gente
Sério, é muito... A gente precisa parar de subestimar o diabo. Tudo bem, ele não é criativo, ele não é... Ele tá sempre repetindo, mas vem aí, a gente tá caindo nesse erro há muito tempo. E, cara, tá dando certo em muitos lugares, sabe? E tá dando certo, inclusive, dentro da igreja. E isso é uma coisa, assim, que a gente precisa ver, precisa prestar atenção no que ele tá fazendo. Ele não tá atacando isso por nada, sabe? Ele não tá brincando de ser o diabo. Verdade. Lá em Romanos também, no capítulo ainda 3, já no verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Tipo assim, a glória de Deus... Glória, no original, significa peso. Né? A glória de Deus é a presença de Deus. Quando a presença de Deus vem um peso, vem poder, vem autoridade. Né? Então, Romanos 3:23 está dizendo que todos pecaram e estão destituídos. Não tem acesso à glória de Deus. Né? Porque todos somos pecadores. Para que haja acesso à glória, é necessário que haja arrependimento. Né? E é interessante que foi criado no Brasil muito um evangelho do aceitar a Jesus. Que é um evangelho mais ou menos assim: eu vou lá na frente, eu faço uma oração e pronto. Né? Tá tudo resolvido, eu sou salvo, eu posso continuar fazendo o que eu faço. Né? E muitas vezes as pessoas não compreendem que o entregar a vida a Jesus, eu não estou falando mal de ir lá na frente, nem nada disso, gente, entenda. Eu faço apelo na igreja, eu chamo pessoas para vir à frente. Mas essas pessoas precisam entender que o entregar a vida a Jesus precisa vir acompanhado de arrependimento. Amém. Né? E o arrependimento é justamente eu entender, eu olhar para a minha vida e eu enxergar que eu sou pecador. Né? Que eu não sou bom bastante, que eu não posso me salvar, que eu preciso de um salvador. É muito legal, eu estava assistindo um dia desse aquela série The Chosen, que eu acho que foi vocês que me indicaram, inclusive. Estava conversando lá em Mosqueiro um dia desse com algumas pessoas que me indicaram. E é interessante que no The Chosen você vai ver os judeus ansiosos esperando a vinda do Messias. Por que eles estavam ansiosos esperando o Messias? Porque eles estavam naquela época, quando Jesus veio, num contexto onde eles tinham sido subjugados por Roma, né? Eles estavam com uma outra nação, não escravizando eles porque Roma tinha uma outra pegada, eles não faziam escravo, mas tinha a questão dos impostos que tinham que pagar, já era uma escravidão mais light, diria assim, mas eles não tinham uma liberdade total. Eles estavam sendo subjugados por uma outra nação, né? E eles estavam ansiosíssimos pela vinda do Messias, que seria o seu salvador / libertador. Só que na cabeça deles, esse Messias ia vir, ia salvar eles de Roma, ia libertar eles de Roma, ia tornar Israel de novo um estado livre. E eles estão lutando por isso até hoje, né? Inclusive está acontecendo nesse momento uma guerra lá que, no fundo, é isso. É uma guerra territorial até hoje, né? E religiosa também. Mas o fato é que eles tinham uma grande expectativa no Salvador. Né? Eles tinham uma grande expectativa nesse Redentor, nesse Libertador. Né? E a pergunta que eu quero fazer é: peraí, a gente acha que a gente precisa de um Libertador? A gente acha que a gente precisa de um Salvador? Ou tá bom do jeito que tá, comamos, bebamos, vamos viver do jeito que tá e, né, vamos seguir em frente, né, Ló? O que tu pensa sobre isso? Eu não sei tu, mas eu preciso. Eu preciso dele. Poxa. E é engraçado isso que tu falou, Vi, só puxando um gancho aqui. Como eu falei pra vocês, essa luta é de agora, tá, gente? Também não é muito antiga, não. E antes eu nem conseguia aceitar que eu tinha esse problema, né? Grande problema também. Eu sempre falo que o primeiro passo da libertação é você aceitar. É aceitar que tu tá passando por isso. É você enxergar, porque às vezes a gente não enxerga, e aceitar, né? Isso. E olha só, quem me falou muito aqui, olha... Pra quem não sabe, o marido dela tá atrás da câmera. Exatamente. Ele falou com sabedoria ou ele... Olha, tu tem esse problema. Assim. Não joga no ventilador, não. Um pouco dos dois, talvez. Enfim, ele sempre conversava comigo sobre isso e tal, e eu não conseguia ver mesmo, até um dia que Deus me revelou exatamente isso. Ele me falou: Lorena, você não é justa. Lorena, olha, você foi justificada, mas você não é justa. É engraçado porque a gente jogava jogo, eu, Lorena e tal, e no jogo a gente percebia ela assim:
Não! Isso tá errado. Tem que voltar 2 casas. Não, deixa passar logo. Não pode passar. Mas ele não sabia. Não, a regra do jogo é a regra. Tipo assim, cara, dá uma pitada de graça aqui no jogo, graça de Deus. Perdoa o irmão, ele nem viu, ele nem sabia que... Não pode. Lei total. Tá, eu queria só me defender aqui, que de vez em quando tinha uns e outros que usavam. Tá, Vitor Leda, eu tô falando de ti. Não, eu sei, tem algumas pessoas que jogam com a gente, sabe como é que é? E eles fazem essas coisas aí. É, sim. Mas, gente, era exatamente isso. Eu amo. E sendo bem sincera, assim, eu amo a lei. Eu gosto de verdade. É muito importante. Eu amo, por exemplo, eu amo as regras, eu amo ler manual. E é até engraçado, porque eu sou arquiteta, né? Então, tipo assim, toda vez que eu vou colocar um eletrodoméstico, alguma coisa, eu vou lá no manual, eu vou ver onde é que tem que ficar a tomada e tal. Porque não são todas iguais, tem uma diferença. E, gente, eu gosto disso, de verdade. E isso é uma coisa muito boa. Não, isso é muito bom pra quem sofre com isso. Quando você é curado, quando você pelo menos aceita seu processo, você percebe que, na verdade, isso pode ser muito bom pra você. Sabe? Que você realmente pode ser uma pessoa correta, que você pode ser uma pessoa disciplinada, que você pode ser uma pessoa responsável e que tudo isso é muito bom. Mas que isso não pode ser muito melhor do que o próprio Deus, melhor do que o próprio amor. Então, enfim. Mas até me perdi aqui, no que eu tava falando. Ah, sim, na revelação que Deus me deu. Ele falou, Lorena, você não é boa, você não é justa. Sabe? Eu sou. E é muito engraçado porque a gente fica pensando assim, Deus é justo. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo repete, Deus é justo, Deus justiça é justo. Vem de Deus. Exatamente, não, vamos confiar na justiça de Deus. Mas até que ponto a gente confia realmente? Até que ponto a gente confia o suficiente pra conseguir esperar ela? Porque às vezes a gente não vai ter ela aqui. Verdade. Às vezes a gente só vai ter, olha, depois. Tu vai ter que esperar um tempão por isso. Sabe? Só que um parênteses, assim, uma história, assim. Uma pessoa, quando eu era pequena, me magoou muito, me machucou muito. E eu nunca pude conversar isso com ela, porque ela faleceu. Então, assim, ela nunca pagou por aquilo que ela fez, entendeu? Uau. Ela nunca... eu nunca tive a oportunidade de chegar e conversar e chegar e falar, olha, porque você me magoou. Eu nunca pude fazer isso. E eu sempre ficava tão presa nisso, de, cara, essa pessoa não tá nem mais aqui, como é que eu vou fazer isso? Sim. Como é que eu posso? Quando é que ela vai pagar por isso? Quando é que ela vai pagar pelo que ela fez? Exatamente. Né? Aqui eu tô vivendo todos esses traumas e a pessoa nem, sabe? Sim. Só morreu. Acabou? Como assim? E eu ficava tão presa nisso que eu não conseguia perdoar a pessoa, que eu não conseguia deixar isso passar. E eu sei que um dia ela vai pagar por isso. Ou um dia ela vai só se arrepender e ela talvez não tenha o peso do que eu acho correto. Mas Deus é justo. Amém. E Ele é também bom. Tipo assim, Deus não é justo, bom, e aí a gente vai fazer um gráfico e vai montar Deus. Não, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, tudo igual. E de uma forma que eu não sou capaz de entender. De uma forma que eu não sou capaz de fazer algo parecido para conseguir julgar essa pessoa. Para conseguir estar na posição de acusadora. E essa posição não é minha. Gente, essa posição não é sua. Saia dessa posição, pelo amor de Deus. Nem te conto quem tá nessa posição, tá? Essa posição de acusador é de outra pessoa. Então, saia dessa posição. A gente precisa o tempo todo estar na posição de Jesus aqui do lado dele, que é o cara que tá nos defendendo, entende? E Jesus me falou, você não tem que estar nessa posição. Você tem que ser a pessoa que perdoa. Tu quer ser conhecida por alguma coisa? A pessoa que perdoa, não a pessoa que julga. A pessoa que renuncia isso no teu coração. E não a pessoa que, enfim, que acusa, que julga, que joga pedra. Amém. Uau. E é muito engraçado porque muito forte. Também na nossa cabeça, que totalmente pequena e limitada, a gente sempre
categoriza as coisas, né? Ah, porque o que aquela pessoa ali fez comigo, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, então ela tem que pagar. O que eu fiz não é tão ruim, então Jesus já pagou por mim. Sim. Da outra pessoa não tá pago. Não tá pago, não tá pago isso não, só é o meu que tá pago. A gente quer misericórdia pra nós, mas a gente quer justiça pro outro. Exatamente isso. E isso era um negócio assim... E na oração do Pai Nosso, Jesus disse, olha, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Ou seja, cara, tem que ser uma via de mão dupla. Se não for, não vai ter perdão pra ti também, velho. Exatamente. E gente, cuidado, a gente faz muita essa oração, hein? Muito, olha, cuidado, que um dia vai chegar isso daí e tal. Então, é exatamente isso. A gente só quer julgar o outro. Esse é o grande problema. E isso era o que mais estava no meu coração, assim. O peso do outro é muito grande, sabe? É muito grande, é um fardo grande. E ele merece sofrer e pagar pelo que ele fez. Sim. E, mais uma vez, isso parece uma coisa horrível, gente. Quando a gente fala, quando a gente bota pra fora, parece um negócio horrível. Eu tô aqui assustada. Eu tô aqui assim, porque eu sou assim, meu Deus. Mas era exatamente isso que tava no meu coração. Não tem por que mentir pra vocês. É isso mesmo. Que bom. E é importante a gente compartilhar também com as pessoas o que a gente sente, o que a gente passa, porque muitas vezes as pessoas elas não falam. Isso. Elas pensam, elas sentem, mas elas ficam, isso é feio, eu não vou compartilhar. E eu aprendi também que a gente só consegue compartilhar aquilo que a gente é liberto. Né? Então é muito bom eu te ouvir falar de tudo isso, porque você é liberta, Deus está te libertando dessas coisas. Olha, né? Quando a gente jogar vai ser mais fácil. Pensa, ponto positivo. Também, a gente tem que marcar um jogo, inclusive, para testar. Bora testar. Será? Ai, Deus. Da minha parte, gente, eu não tinha um senso de justiça muito grande assim com as outras pessoas, mas eu tinha uma cobrança pessoal mesmo comigo muito grande. Como eu citei ainda há pouco, perfeição, uma síndrome de perfeição muito grande e tal. Quando eu entendi a graça de Deus, quando eu realmente conheci Jesus, cara, pra mim foi como assim um bálsamo de descanso, velho. Pra mim foi como assim, realmente eu descansar totalmente e eu entregar aqueles fardos, né? Foi quando eu me encontrei com Jesus, eu sempre falo isso, quando eu me encontrei com Jesus foi quando eu me encontrei comigo mesmo. Né? Foi quando eu vi, cara, o ideal é esse cara. Se esse cara é o ideal, eu tô muito longe, velho. Eu tô muito mal. Eu tô muito errado, porque a gente vive num mundo que não tem um padrão ideal. Né? Que tudo é relativo, que a verdade é relativa. Que faça o que você sentir vontade, seja feliz, independente se vai trazer benefício ou malefício para os outros. Faça o que te agrada, né? É o eu no centro. Quando tu olha para um cara que é Cristo, perfeito, santo, quando tu lê as palavras dele nos evangelhos, já te buga. Tu já fica, peraí, esse cara é realmente de outro mundo. Né? Esse cara, ele não é desse mundo. Ele mesmo diz, eu não sou desse mundo, né? Eu tô de passagem aqui. Ele é o Filho de Deus. Então, quando eu vi esse cara, eu vi a identidade dele, eu falei, eu sou muito errado. Cara, eu sou muito pecador. Cara, E aí eu falei, eu preciso dessa graça. Eu preciso dessa misericórdia, porque, velho, eu fiz cada atrocidade no meu passado que eu tenho vergonha de testemunhar hoje em dia. Muita coisa no testemunho é coisa feia, é coisa, sabe, é mau caratismo, é triste, é doloroso, sabe? Os lugares que eu caminhei, as coisas que eu fiz, as frases que eu falei, os negócios errados que eu fiz, muita coisa ruim, sabe? E quando eu tive esse encontro com a graça de Deus, eu falei, não, tem alguém que me perdoa, tem alguém que, sabe, que me entende, que tá disposto a me transformar e me mudar. E aí eu mergulhei na graça. Eu mergulhei nessa graça de Deus. E quando eu entendi isso me tornou mais misericordioso também. Né? Eu comecei a entender que, cara, se eu fui muito perdoado, então também tenho que muito perdoar. Né? Quem sou eu para achar que o outro é ruim se eu era péssimo? Né? E aí a gente começa a entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então muitas vezes a gente está brigando com pessoas pelo erro delas, mas no final das contas, se a gente quer brigar com alguém, que seja com Satanás. Porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra espíritos malignos. Né? Então se tem alguém que eu quero bicudar, que eu quero, né, fazer onda, é com o diabo. Não é com pessoas. E isso gera o quê? Misericórdia no meu coração pelas pessoas, né? Porque a gente começa a compreender que, cara, Deus, ele amou o ladrão da cruz. Ele perdoou o ladrão da cruz no último momento, né? E pra cruz só iam os piores. Provavelmente o cara era um latrocida,
né, que roubava e matava pessoas. E Jesus falou, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Que Deus é esse? Que no último minuto o cara se arrepende e fala, eu creio em ti. Ele fala, então bora, tu vai comigo pro céu. Enquanto que tem muita gente que acha que é boa, que vai pro inferno. Sabe? E isso buga a nossa cabeça. Isso buga a nossa cabeça. Minha mente é limitada demais. Nossa mente é limitada para entender a graça de Deus realmente. Mas é justamente isso que Paulo fala. Né? Paulo ele vai falando exatamente isso aqui em Romanos 3. Né? Depois o pessoal pode abrir aí na sua casa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Romanos 3 para compartilhar mais um pouco. Porque ele vai falando justamente isso. Né? Deixa eu vir aqui um pouco mais para baixo. O que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. Olha só que forte. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem um caminho de paz. Ele está falando isso do ímpio, que não conhece Jesus, não conhece a paz, não conhece esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Né? Então, quando a gente não conhece Jesus, a gente vai andar assim. Né? Derramando sangue, talvez não fisicamente, mas com nossas bocas, falando mal das pessoas, desejando a morte às vezes delas. Né? Aos seus olhos é inútil temer a Deus, né? O verso 18, aquilo que tu falou ainda há pouco, né? Os olhos do ímpio é inútil temer a Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso dessa graça, eu sou bom, sabe? Eu não roubo, eu não mato, né? E eu gosto sempre de dizer que todo mundo se acha bom. O traficante lá do Morro do Rio de Janeiro, ou aqui da Pratinha, ele é aquele cara que ele, no final das contas, geralmente ele tem um bom motivo para fazer o que ele faz. No final das contas, ele diz, não, eu preciso botar comida aqui para meus filhos. E talvez ele até ajude as pessoas. E muitos ajudam a comunidade e pagam coisas. Porque no final eles têm um bom motivo para fazer as atitudes erradas. Né? Mas isso não é bom diante de Deus. Assim como o mega empresário lá de Wall Street, às vezes rouba milhões. Né? Como você vai ver aquele filme do Leonardo DiCaprio, Lobo de Wall Street, é um filme pesadíssimo, inclusive, mas é um filme que retrata aqueles caras lá que são ladrões engravatados, né? E eu não vou nem entrar em mérito de engravatados e ladrões, porque, enfim, a gente sabe que tem muito no Brasil também, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que, cara, pra Deus é a mesma coisa. O traficante que tá vendendo droga e o cara que tá pagando propina é pecado, ponto. E eu tô no mesmo lugar que eles também. Exatamente. Entende? E nós estamos no mesmo lugar que eles. E é muito engraçado, porque o que a gente faz é pecado. Isso é pecado de ficar... O julgamento, ele é pecado. Sim. Assim como o cara que rouba, assim como o cara que estupra. E a gente tem que parar de botar isso em níveis. Não tem nível. Pra Jesus não tem nível. Eu sei que enfim, isso pode parecer meio injusto, mas... A graça, ela parece meio injusta. Né? Exatamente. Se a graça não parecer ser injusta, não é graça. Mas é porque a minha cabeça é limitada demais pra entender. Que a nossa cabeça ainda tá, a justiça. É justiça. E, gente, você é crente agora, você é muito crente. É engraçado que quando uma pessoa começa a errar muito com a gente, e eu fui confrontada agora, inclusive, quando, enfim, as pessoas começam a vacilar e tal, em vez de a gente fazer aquilo que a gente foi ensinado a fazer, a gente faz exatamente o contrário. O que a gente deveria fazer? Vou orar por essa pessoa, pra ela passar por um processo, pra Jesus falar com ela. Eu vou ajudar ela a vencer essa dificuldade, esse problema dela. Vou conversar com ela, vou apoiar ela, vou abraçar ela quando tá todo mundo julgando. Sim. Tu faz isso? Às vezes. Muitas vezes não, né? Às vezes a gente até consegue. Às vezes a gente é crente. Com o fulaninho eu faço, mas com o Beltrano, aquele não. Aquele não merece. Esse aqui até merece o meu apoio. Aquele não. E aí a gente fica... Em vez de a gente fazer isso, a gente ainda fica falando na vida da pessoa. Não, porque essa pessoa é chata, porque essa pessoa é isso, porque essa pessoa é aquilo. E a gente tá, aumentando o problema da pessoa. Em vez de a gente declarar o contrário, porque é isso que Jesus faz com a gente. A gente é ruim, ele fala, tu é bom. A gente é
sei lá, a gente é pecador, e ele fala, não, você não é. Ou, sei lá, ele fica o tempo todo falando o contrário, falando coisas boas ao nosso respeito, quando a gente não merece. Então, a gente sempre tem que olhar pra ele e pensar, se Jesus faria isso, eu preciso fazer isso com meu irmão, eu preciso fazer isso com a pessoa que tá me machucando. A pessoa pode ser uma doida e tu não pode declarar isso a respeito dela, tem que declarar o contrário, essa pessoa é sã, totalmente sã, essa pessoa é filha de Deus, vou declarar isso, essa pessoa se parece com Jesus, eu vou declarar isso. Declarar sempre o contrário. E eu me lembro muito da parábola do credor incompassivo. É uma parábola que também trata muito sobre... trata muito sobre essa questão da gente não... da gente sempre olhar só para o nosso lado. Né? E o credor incompassivo, para quem não sabe, nessa parábola Jesus está contando para os seus discípulos e tem um cara que trabalha para o seu senhor e aí ele pega dinheiro emprestado, né? E ele não paga o valor. Né? E aí ele vai e o senhor chega com ele e fala, olha, eu vou te dar anistia da tua dívida. Né? Você não precisa pagar a sua dívida, você está perdoada a sua dívida, vai em paz, tranquilo. Aí ele vai e empresta dinheiro para um outro. E aí ele começa a cobrar. Ele começa a cobrar, e ele começa a cobrar, ele começa a cobrar. E aí ele fala, olha, cara, tu tem que me pagar, e mano, eu vou te matar, e tu não me pagar, e enfim, ele vai às últimas consequências. E ele esquece que ele tinha sido perdoado, né? A parábola é justamente sobre isso, é sobre tipo, cara, tu foi perdoado e tu tá cobrando do outro. E na parábola é interessante que o valor que ele é perdoado é muito maior do que o valor que ele emprestou, né? Então, às vezes, a gente tá cobrando do outro coisas mínimas que nós fomos perdoados por coisas muito maiores no passado. E agora que a gente foi justificado, que a gente foi liberto, que a gente foi curado, a gente quer cobrar coisas mínimas do cara que é novo convertido. Né? Já notou? Na igreja isso é muito, muito comum. O cara, ele era o maior nó cego, velho. O cara só dava nó em pipa. Aí ele vem, converte, aí ele transforma, ele muda e agora ele vira a palmatória do mundo. Porque agora ele acha que ele é o santarrão, o bacanão, ele acha que ele é o bonzão, né? Aí, tipo assim, aí entra um novo convertido, aí a menina chega e bota uma menina e sai. A menina saia, não sei o quê. Dançava até a boquinha da garrafa no passado. Aí foi perdoado. Aí agora a outra não pode usar saia mais, porque agora, entendeu? Então, tipo assim, cara, é aquela velha máxima que Jesus disse. Tira a trave do teu olho antes de tu falar do cisco do outro. Né? E eu amo essa passagem de Jesus porque a gente faz demais isso. A gente julga demais, a gente aponta o dedo demais e às vezes a gente tá com uma trave no olho gigante falando do cisco do outro. Né, eu tô rindo porque eu tô pensando em mim mesma. Tá sendo ministrada. Eu tô assim, Deus, eu não presto mesmo. Deus, sou eu de novo. Perdoa. Eu errei. Eu pequei. Ló, deixa eu te fazer uma pergunta. O papo tá muito gostoso, mas tu acreditas que a justiça própria, né, essa questão da gente se achar bom bastante, isso afeta na nossa vida, assim? De que forma tu acha que isso pode afetar, assim, de uma forma prática no dia a dia? Sei que a gente já citou algumas formas, mas tu consegues enxergar mais alguma forma que isso afeta a nossa vida? Assim, isso afeta de todas as formas possíveis, a gente já falou algumas aqui. Eu acho que isso principalmente contamina o nosso coração. E isso entristece o coração de Deus. Se tem um motivo, assim, que tu pode parar de fazer isso, é esse. Deus, ele não fica feliz com isso, ele realmente fica muito triste com isso. E eu acho que quando a gente enfrenta esse problema de uma forma muito prática, assim, muito prática, nós nos tornamos pessoas chatas. Muito chatas e difíceis de conviver. Eu tô falando muito, muito sério, assim. E quando a gente pensa na gente, assim, é um negócio muito difícil de carregar. Muito difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Não me julguem, porque é muito recente, tá? Agora teve esse lockdown. E assim, como eu falei pra vocês, eu gosto de regra, eu gosto de lei, eu gosto dessas coisas e eu gosto de seguir. Sim. A maioria delas, né? Tudo bem. Que eu também não sou nenhum... Olha aqui, eu já tô... Todos pecaram. Exatamente. Estou aqui confessando. Mas eu me esforço muito. Eu realmente me esforço muito. O Vitor sabe, eu sou chata com essas coisas mesmo. E eu via a galera saindo. E eu ficava tipo assim... Meu Deus. Seus irresponsáveis. Irresponsáveis. O hospital tá lotado. E eu ficava pro Renan, eu ficava... Amor...
Ninguém respeita. E ele ficava tipo, para, pelo amor de Deus. Ele acha isso um saco. Tá aí, olha, um grande exemplo. Ele devia me achar chatona com isso. Ele me achava. Ele disse que sim. E tá aí, o primeiro exemplo é exatamente esse. Nós nos tornamos pessoas chatas, tá? E eu ficava, e aquilo ali ficava, sabe? Eu ficava com muita raiva. Eu não conseguia entender, gente. Eu ficava doida com isso. Doida, isso, tipo, assim, te enlouquece. Te consumia, né? E isso consome a gente. Isso total consome a gente. De pensar, como eu posso resolver esse problema? Exatamente. Mas tu não tem o que como resolver. O que eu faço? Eu vou falar com essa pessoa. Vou lá, vou chegar e falar, por que você tá fazendo isso? Tu não é crente, não. E aí um peso de justiça enorme, né? E isso nos consome e isso nos deixa muito chatos, de verdade. E não é legal, entendeu? A gente não quer ficar convivendo com uma pessoa que tá o tempo todo apontando na nossa cara e falando, olha, tá fazendo errado, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não é só disso que as pessoas vivem. Né, não, isso é chato. Ou, por exemplo, quando a gente tá jogando, eu fico, não, porque essa é a regra. E às vezes depois eu fico, mas por que eu não deixei? A gente tava brincando. Besteira. Às vezes eu fico chateada mesmo com algumas pessoas. Mas na maioria das vezes é besteira, sim, entende? E pra mim isso é uma coisa muito prática, assim, muito prática mesmo. Mas de uma forma mais profunda, assim, e foi uma coisa que Deus mais falou comigo, eu não tô satisfeito com isso, sabe? Eu não tô feliz, eu não te chamei pra isso não é legal, isso tá me entristecendo. Não, eu, o próprio Deus, não faço isso, eu não fico apontando o dedo na cara das pessoas, por que tu estás fazendo? Isso me deixa triste. E gente, não tem nada pior do que ouvir isso de Deus, cara. Não tem nada pior do que saber que tu tá fazendo uma coisa ruim. E realmente, se tu ama a lei de Deus, tá aí. Trate as pessoas com amor, entendeu? Amém. Deus também nos manda fazer isso. Isso também faz parte da lei dele. Isso também, olha, quantas vezes ele fala na Bíblia exatamente isso. Ame o outro como a si mesmo. Ame o próximo. Ame a sua esposa como eu amei a igreja. Entende? Ele fala isso muitas vezes. Tanto quanto ele fala que ele também ama a lei de Deus, a lei dele. É isso mesmo. E inclusive, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a lei, né, ela é muito importante, porque sem ela a gente não teria esse parâmetro. Então, sem a lei, eu não sei o que é certo e errado. Né? Eu não conheceria a graça se eu não conhecesse a lei. Né? Porque a lei, ela me mostra que eu não consigo seguir essa lei, portanto eu preciso da graça. Perfeito. Entendeste? Então, a lei, ela é muito importante, né? E nós precisamos buscar ser justos, lógico. Né? A gente não tá falando aqui, sabe, chute o balde e tal. Não, claro que não. Claro que não, porque o próprio Espírito Santo, ele escreve a lei no nosso coração, diz a palavra. Então a lei, ela vai sendo escrita no nosso coração, ela não está mais numa tábua de pedra, mas ela é escrita no nosso coração mediante o Espírito Santo. Né? Mas nós precisamos entender que a gente não vai viver pela lei, porque se a gente for querer viver pela lei, a gente vai ser reprovado. Porque ninguém é justo o suficiente, ninguém é bom o suficiente. Em algum momento eu vou ser reprovado, eu posso me esforçar, eu posso tentar, mas mais cedo ou mais tarde eu vou errar e eu vou precisar da graça de Jesus. Isso. Eu vou precisar do perdão. Mas a gente sempre precisa estar equilibrado na excelência também. Sim. Isso é muito importante e eu amo isso, eu realmente amo isso. Deus nos chama para ser excelente, Ele nos capacita. Não é para ser mais ou menos, é para ser excelente, sabe? É para chegar na hora, é para ser responsável, sim, é para ser disciplinado, sim, é para tu ser o melhor no teu trabalho mesmo, não porque tu tá brigando com os outros, mas porque tu é bom no que tu faz, porque Deus te capacitou. Mas isso nunca pode ser mais importante do que o próprio Deus. E esse é o problema. Às vezes a lei, ela fica mais importante do que o próprio Deus. Verdade. E isso é, assim, um tiro no pé. De verdade. Mesmo. E também com as outras pessoas, né, Ló? Eu acho que aí entra a questão do amor, né? Da gente amar as pessoas, da gente... Cara, eu quero ser excelente, eu quero fazer o melhor. Mas não é porque eu quero competir, ou porque eu quero ganhar a posição de gerente do cara que tá lá. Não, mas porque a gente entendeu que a gente é escolhido de Deus, que a gente é filho e por isso a gente reflete a imagem do Pai. Amém. Né? E não porque eu quero provar para as pessoas algo, né? Mas porque eu realmente entendi que o meu chamado é fazer isso e eu vou fazer bem feito. E ponto final.
né? Então isso é muito legal. E quando a gente lidera, a gente tem que abrir muito mão disso, assim. Primeiro a gente precisa entender que o que é perfeito pra mim não é perfeito pra ti. Nem é perfeito pro Renato, nem pro Doug. Isso é totalmente relativo. Pra começar, assim, começo de conversa mesmo. E quando a gente aprende que a gente precisa delegar as coisas, a gente precisa entender que aquela pessoa vai fazer o melhor que ela pode. Gente, eu posso estar aqui, eu posso estar me matando, eu vou dar o meu melhor, e eu sempre vou dar o meu melhor. E aquela pessoa também vai dar o dela. Eu posso olhar pra ela e falar, não é bom o suficiente. Mas, cara, eu preciso olhar na perspectiva da pessoa. Isso. Entende? Me colocar no lugar da pessoa. Lembrando, Jesus sempre faz isso com a gente também, sabe? Ele sempre nos olha com graça. Então, bora olhar com graça para as pessoas também. E nos dá outras oportunidades, né? Exatamente isso. E eu acredito que isso é um ponto muito importante para quem tá nesse processo de liderança também. Aprender a delegar, e se tu sofre com isso, é muito difícil tu entregar as coisas na mão dos outros, porque tu sempre acha que o que tu tá fazendo é melhor. Verdade. Porque tu és superior. Porque tu és melhor que os outros. Aí tem dificuldade de delegar, né? Isso, e de aceitar o que a outra pessoa tá fazendo, enfim. Verdade. Muito bom. Uma frase tua, inclusive, melhor feito do que perfeito. É, isso mesmo. Nem sei se é minha, eu aprendi em algum lugar e já Mas citei. Enfim, eu peguei de ti. Enfim. Devo ter lido em algum livro ou em algum canto aí. Mas, gente, eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo, se vocês estão curtindo. Não esquece de curtir aí, não esquece de se inscrever nesse canal. Também, se você tá pensando em alguém durante esse bate-papo, lembrou de alguém, compartilha, manda lá no WhatsApp, manda o link para as pessoas no teu Instagram, na tua rede social, não sei qual você usa, mas eu espero que você esteja sendo abençoado. Nós já vamos pro finalmente do nosso bate-papo, passa tão rápido, né? Mas vamos pro nosso finalmente. E eu queria perguntar para Lorena mais uma coisa, Ló. O que você daria de conselho para as pessoas que têm dificuldade aí nessa área, que estão se identificando com esse bate-papo, que têm carregado essa justiça própria, ou têm tido dificuldade nos relacionamentos em relação a isso? Dá uma dica aí final para a galera, por favor. Peça ajuda. Esse é meu conselho. Porque assim, e ore por uma revelação. Porque a gente pode falar, mas eu sei que isso é muito difícil de entrar no coração de uma pessoa que sofre com isso. Porque é um coração meio trancado, assim, é um coração cheio de orgulho também. Então, assim, peça por uma revelação, ao menos, assim, ore, pergunta, Deus, eu realmente sofro com isso? Talvez você tenha visto esse vídeo e você começou a ficar incomodado e talvez, assim, até alfinetado ou meio com raiva, assim. Tá tudo bem, eu te entendo, eu juro que eu te entendo. Já fiquei assim vendo alguns vídeos, né? Já fiquei assim, toda vez que o Renan me falava isso, eu ficava com muita raiva. E se você se sentiu assim, talvez tenha alguma coisa por trás. Então ora por uma revelação, porque eu sei que eu posso te falar, mas isso não vai entrar no teu coração. Pede para que Deus te revele se realmente o teu coração tá assim. E depois que ele te revelar isso, peça por passos práticos para que tu vá vencendo isso. Porque às vezes a gente recebe uma revelação, a gente pede perdão, só que a gente tá tão preso em costumes que a gente acaba caindo no mesmo erro. Então, fale para alguém que você tá passando por isso, chega para uma pessoa muito próxima e fala, olha, eu reconheço, eu sofro com isso, eu acabei percebendo, não sei, pode ser teu discipulador, se você não é discipulado, alguém que te aconselha, pode ser teu melhor amigo, teu namorado, tua esposa, sei lá, alguém assim. Fala, olha, eu tô passando por isso, eu preciso de ajuda, eu preciso que tu me mostre às vezes que eu tô fazendo isso. Porque, gente, acontece de uma forma muito natural. Assim, é muito difícil de vencer porque é natural pra gente. Então, peça ajuda e vai, assim, toda vez que alguém te falar, vai doer. Tu pode até ficar com raiva, mas depois que essa raiva passar, fala de novo com Deus, vai, tenta de novo, que uma hora tu larga esse negócio aí. Amém, muito bom, Ló, obrigado por ter atendido esse convite hoje, por ter estado aqui com a gente. Eu espero que tenha sido legal para você compartilhar, e eu sei que você foi muito vulnerável, você falou muito do seu coração, isso me alegra muito, né? E para o pessoal que está nos assistindo, eu espero que você tenha sido abençoado, e a gente fica aqui com mais esse episódio do podcast. Na semana que vem vamos ter outro convidado com outro bate-papo, e é isso. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente.